Quando o pedestre estiver atravessando a via transversal em que o veículo for entrar, o condutor deverá. É o seguinte, transversal, aqui tem uma via, né, o veículo está vindo por ela aqui. E aqui nós temos uma via transversal. Vou desenhar aqui para ficar claro para a gente. Ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O pedestre está atravessando a via transversal. Está aqui o pedestre, ele quer atravessar aqui. E esse veículo quer entrar aqui. Entendeu? Então, ó, quando o pedestre estiver atravessando a via transversal, ele vai atravessar essa via transversal, em que o condutor quer entrar. Esse condutor quer entrar para essa via. O que o condutor deve fazer? Transitar com velocidade reduzida? Isso sempre, principalmente entrar dentro da área de interseção. Então, a alternativa A aqui está em aberto. Dar preferência ao pedestre? Sim. O veículo que vai mudar de direção, ele deve dar passagem, preferência para ciclistas e pedestres que estejam passando aqui e para veículos que estejam vindo em sentido contrário. Depois que os ciclistas e os pedestres atravessaram, o veículo que vem em sentido contrário passou, aí esse veículo pode entrar. Então, essa aqui pode ser também. Mudar de direção, o que ele deve fazer? Mudar de direção? Ele vai mudar, né? Mas não é o que ele deverá fazer aqui, não. Sinalizar a sua intenção para passar também tem que sinalizar, mas não é exatamente o que a questão está querendo aqui, não. Ele vai dar preferência ao pedestre para transitar com velocidade reduzida. Qual das duas que é a resposta? Olha, as duas estão certas. Para mim, a intenção do examinador foi saber em relação ao pedestre, porque ele citou pedestre aqui na questão, né? Então tem tudo a ver. Vamos aqui de alternativa B. O nível de óleo lubrificante do motor deve ser verificado com o motor, redundância aqui de palavras também, né? Com o motor, do motor. Olha, o óleo lubrificante, quando você funciona o motor, ele se espalha para o motor afora e você não consegue medir ali o nível. Quando a gente fala medir o nível do óleo, é por aquela vareta, né? A varetinha vai lá no fundo do motor, aí o óleo estando todo assentado lá no fundo do motor, a vareta chegou lá, você vai ver até onde que marcou. Então marcou até aqui, por ali você vê, pelo indicador mínimo e máximo. Mas se você ligar esse motor e o óleo espalhar todo, aí você não vai conseguir fazer uma medição precisa. De cara aí a gente já sabe, ó. O motor funcionando em rotação de marcha lenta. Então, se o motor estiver funcionando, o óleo vai espalhar, você não vai conseguir fazer a medição. Funcionando a 1.500 rotações por minuto? Também não é motor funcionando. O motor parado e frio antes da primeira partida do dia é o ideal, é o cenário mais adequado. Local plano, se o veículo também estiver num lugar descaído, isso vai comprometer a medição. Então, essa aqui até agora é a que está valendo. Ou seria com o motor quente, mais ou menos uns 10 minutos após ter sido desligado. Olha, com o motor quente, uns 10 minutos após ter sido desligado, tudo bem que com uns 10 minutos após ter sido desligado já dá para fazer uma medição adequada. Mas com o motor quente, como é que você vai garantir que o motor quente, 10 minutos após ter sido desligado? Você não sabe as circunstâncias que vão estar ali. A alternativa D aqui é questionável. Entre o questionável e o inquestionável, não questionável, não deixa margem, nós vamos aqui pela alternativa C. Dirigir o veículo segurando ou manuseando o telefone celular é uma infração, aí leve, média, grave ou gravíssima, é o que vai preencher essa primeira lacuna aqui. Com o valor de, aí na segunda lacuna é o segundo termo aqui. E serão computados na terceira lacuna o terceiro termo. Eu já falei desse tipo de questão em outras correções aí. Eu sempre digo o seguinte, se são 3 lacunas para serem preenchidas, é necessário que cada alternativa tenha 3 termos. Por exemplo, aqui nós temos um termo, aqui nós temos outro, aqui nós temos outro. Parâmetros, né? E eles sempre separados por vírgula ou ponto e vírgula. A maioria das vezes ponto e vírgula. Se você encontrar aqui, ó, você tem 3 lacunas a serem preenchidas. Encontrou uma alternativa com 2 termos, 2 parâmetros só? Não pode ser essa alternativa. Porque senão vai faltar termo aqui para preencher todas as lacunas, confere? Tem que ser 3, se são 3 lacunas, tem que ser 3 termos. Então aqui nós temos 3 termos, aqui nós temos 3 termos e aqui nós temos 3 termos. Por esse macete não dá para eliminar. A galera que vem estudando há muito tempo, lembra aí que a infração por uso do celular na direção era média, ela continua média, usar o celular é média. Aí veio agora um pequeno acréscimo na legislação aí, colocando então que se estiver segurando ou manuseando, até pela finalidade do uso do aplicativo, WhatsApp, coisa e tal, aí a infração já deixa de ser média e passa a ser gravíssima. Outra coisa que então a resposta aqui é gravíssima, D, né? Já falei. Mas outra coisa que a gente pode fazer para tentar eliminar é ver se os termos aqui se relacionam. Infração leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5 pontos. Gravíssimo, 7 pontos. Então bateu. Não dá nem para eliminar por isso. Se fosse um gravíssimo, 5 pontos. Ou um grave, 3 pontos. A gente já sabe que não corresponde, então já eliminaria também.
Outra coisa aqui é o valor, mas decorar valor de multa, na prova do Detran normalmente não pergunta valor de multa, tá? Porque isso é uma coisa que muda constante, assim, não tão constantemente, mas pode ocorrer um reajuste de valor de multa anualmente e o Detran não atualiza banco de dados anualmente. Então não é adequado que em questões de prova do Detran caiam perguntando valor de multa. Nesse caso que perguntou, tudo bem, vamos lá. Resposta D é que você vai marcar para essa questão aqui. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é manter a mesma velocidade. Então, se você estiver em velocidade baixa, manter a velocidade baixa, tudo bem. Mas se você estiver em velocidade alta, vai manter a velocidade alta para passar por um cruzamento? Então tem um porém aí, essa alternativa A não dá para confiar nela não. Aumentar a velocidade? De forma alguma. Você vai aumentar a velocidade para passar no cruzamento? Claro que não. Parar o veículo? Olha, muitos responderiam essa alternativa, parar o veículo. Mas imagine que você está ali com o semáforo aberto, não tem nada na sua frente, não tem pedestre entrando na frente, não tem nada, tudo ok, você vai para o veículo. Isso é uma parada inesperada. Ninguém estava esperando por aquela parada, você faz a parada, você pode provocar um acidente. Então não é esse lance de parar o veículo não, tá? Então parar aqui, não. Reduzir a velocidade? Aí sim, o reduzir a velocidade, sim. E olha, sinal para estar aberto, verde para você, reduz a velocidade e passe com atenção, porque alguém pode avançar o sinal vermelho e se você não estiver preparado para isso, o acidente vai acontecer. Eu costumo dizer sempre que o motorista tem que ser pessimista, ele tem que dirigir sempre pensando assim, a pessoa vai avançar o sinal vermelho, ela vai entrar na minha frente, entendeu? Não seja otimista demais não, porque você não vai estar esperando pelo pior e aí você não vai conseguir se defender a tempo. A alternativa D aqui é a resposta. Nos fluxos que se cruzam, esses fluxos que se cruzam aqui, veículos cruzando um com o outro ali, o veículo que vier à direita do outro terá preferência, presta atenção que é preferência, não é prioridade, de passagem quando? Transportando passageiros? Não. No antigo Código de Trânsito, CNT, Código Nacional de Trânsito, tinha essa regra. Então seu pai, as pessoas mais antigas aí, podem dizer que o veículo de passageiro tem preferência sobre aquele de carga. Isso era no antigo código. Atual isso não existe mais. A alternativa A está fora. Transportando cargas? Não. Mesmo no CNT, que é o Código Nacional de Trânsito, hoje nós estamos no CTB, aqui ó, CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Mesmo no antigo, o de carga perdia a preferência por de passageiro. Então, está fora. Transitando em avenidas? Muitos marcariam essa alternativa. Tem muita gente que acha que o veículo está transitando na avenida tem preferência sobre aquele que está transitando numa rua, né, uma via secundária que vai se aproximando, que inclusive nem existe mais essa via secundária pelo atual código. Mas enfim, isso não é regra. A única via que tem preferência sobre as demais é a rodovia. No mais, não cai nessas pegadinhas não, tá? Então, C está fora. Seria então aquele que estiver transitando em local não sinalizado? Sim. Se o local não tem sinalização, o veículo que vem pela direita tem a preferência. Inclusive as regrinhas de preferência são 3. A primeira regra é, está circulando pela rodovia? Se sim, a preferência é dele, porque é a única via que tem preferência sobre as demais. Então essa é a primeira. A segunda, não tem rodovia, mas tem rotatória. E aí, quem está na rotatória tem a preferência. E se não tiver rodovia nem rotatória, por último vem a preferência para aquele que vier pela direita. Resposta D está aí para vocês. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as aí uma lacuna para preencher, destinadas aos deslocamentos de veículos mais e de maior porte, quando não houver faixa especial a eles destinada. Eu até desenhei lá no nosso curso, lá para quem ainda não está matriculado no nosso curso, matricule-se lá. O site está aqui, autoescolaonline.net, vai lá em cursos online, matricule no curso lá. Lá eu ensino várias dicas, macetes, pegadinhas, armadilhas que tem prova, eu mostro tudo. Então você tem aqui várias faixas de trânsito, não é isso que está dizendo aqui? A pista com várias faixas no mesmo sentido, todas elas com fluxo no mesmo sentido. Está dizendo que são as da o quê? As da direita e tem as da esquerda. Essas faixas centrais aqui são indiferentes para fins aqui de normatização. Então vamos pegar a alternativa A e vamos colocar lá dentro das lacunas para ver. Vamos supor que a resposta seja A. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da direita, destinados aos deslocamentos dos veículos mais rápidos. Vocês acham mesmo que os veículos mais rápidos têm que andar pela direita? Não. A faixa da direita é para os veículos de maior porte, aqueles que andam mais devagar, mais lentos. Então não são os mais rápidos. Aqui está fora. Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da esquerda, destinadas aos deslocamentos dos veículos mais lentos? Não.
Se eu falei que, acabei de falar, né, que a direita é dos veículos lentos, a direita, veículos lentos, esquerda, veículos rápidos. Então aqui está fora, não é. Vamos lá, se for a alternativa C, ó, em uma pista com várias faixas de sentido, são as da esquerda, destinadas aos veículos mais rápidos. Essa é a resposta. Aqui vai encaixar o esquerda. Essa mesmo? Não. Desculpa, equivoquei aqui. Vamos lá, a esquerda, destinado aos veículos mais rápidos e de maior porte, o problema todo está aqui, né? Veículo de maior porte não é veículo rápido, é veículo lento. Então não vai dar aqui também não, tá fora aqui. Então só pode ser a alternativa D. Vamos ver agora? Então aqui nessa primeira lacuna vai entrar direita e na segunda lacuna vai entrar lentos. Vamos ler agora? Em uma pista com várias faixas no mesmo sentido, são as da direita, destinadas ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Exatamente, veículos lentos e de maior porte combina. Quando não houver faixa especial a ele destinada. A alternativa D é a resposta. Quando o condutor de veículo coloca o braço esquerdo para fora do veículo, horizontalmente, e o antebraço e a mão para cima na vertical, está indicando que vai. Que miserável de questão complicada, né? Em vez de colocar aqui o desenho, porque tem um desenho da pessoa dando esse sinal aqui com o braço, eles vão e descreve a situação. Aí se o sujeito não souber o que é braço, o que é antebraço, ele está no sal, né? Gente, eu não vou nem desenhar, eu vou mostrar porque eu sou péssimo para desenhar. O condutor colocou o braço esquerdo para fora. Com certeza tem que pôr o braço esquerdo, né? Porque é o braço que está para o lado da janela ali. O braço foi colocado horizontalmente. O que é braço? O braço é isso aqui, ó. Isso aqui está horizontal. Mas veja, e o antebraço e a palma da mão, e a mão, né, para cima. Isso aqui é antebraço e mão para cima. Então, braço na horizontal, antebraço e mão para cima. Então, o camarada está lá dirigindo, ele fez isso aqui, ó. O que ele está indicando? Ele está indicando que vai parar o seu veículo? Não, quando ele parar o veículo, ele põe o braço todo na horizontal, braço e antebraço e balança, né? Dobrar à direita? Sim, essa é a resposta. Seria dobrar à esquerda? Não, dobrar à esquerda é quando ele estende o braço e o antebraço na horizontal. Seria diminuir a velocidade? Também não. Aí é quando ele coloca o braço na horizontal, braço e antebraço e balança. Enfim, poderia ter colocado o desenho aqui. Descrever a situação para complicar a sua vida. Então já fica ligado, tá? Braço é isso. Antebraço é isso. Anotem aí. Dirigir sempre com atenção para poder prever o que vai acontecer com antecedência e tomar decisões certas para evitar acidentes é conceito de... Olha, gente, previsão é o quê? É uma coisa que acontece antes, não é? Óbvio que é prever com antecedência. Isso que chama redundância. Quem elaborou essa questão aqui está deixando a desejar aí no português, né? Ei, coitado do português, está indo embora. Então, vamos lá, dirigir sempre com atenção para poder prever o que vai acontecer e tomar decisões certas para evitar acidentes. Isso é um conceito de quê? Seria direção dispersiva? O que é direção dispersiva? É o distraído. Cara, não é, né? Olha aqui, ó, dirigir com atenção. Atenção é o contrário de distraído. Então tá fora. Seria direção defensiva? Olha, se ele está prevendo a situação, está observando com antecedência, toma decisões certas, evitando acidente, ele está se defendendo, não tá? Nós temos todos os ingredientes aqui na questão para entender que a resposta é direção defensiva. Mas seria uma direção progressiva? Tecnicamente isso nem existe dentro do que a gente estuda para tirar a habilitação. Então está fora. Progressiva não. Seria uma direção agressiva? Existe, a gente até estuda isso, mas não é o que tem relação aqui com a questão. Alternativa D está fora, com certeza a resposta B. Em caso de hemorragia, o que é hemorragia? É perda de sangue, em razão do rompimento de uma artéria, uma veia, está perdendo sangue abundantemente ali. O uso de uma compressa limpa serve para quê? Compressa é um pano, dobrou um pano limpo ali e vai usar aquele pano para quê? Para estancar uma hemorragia interna. Eu já falei que a hemorragia é a perda de sangue. Interna é uma perda de sangue que está acontecendo dentro da pessoa. Como é que com a compressa de pano limpa você vai conseguir estancar uma hemorragia interna? Até tem jeito, porque a hemorragia nasal ela é hemorragia interna. Então você abaixar a cabeça da vítima ali e comprimir as narinas, aí pode ser até com a mão mesmo, né? Mas com a compressa também tudo bem. Valeria, mas é a única situação que eu me lembro aqui que daria para usar essa compressa no estancamento de hemorragia interna. No mais, a hemorragia pulmonar, estomacal, como é que você vai estancar isso com a compressa? É complicado, eu não iria de A jamais. Imobilizar uma fratura? Olha, compressa não é para imobilizar fratura, né? E aqui a questão nem está falando de fratura, está falando de hemorragia, perda de sangue. Então está fora. Manter a temperatura normal do corpo? Existe aquela compressa úmida e fria, né? Que é colocada nas axilas, no pescoço, que é para controlar a temperatura, a pessoa que está com febre. Mas não é o caso aqui não, tá?
Estancar a hemorragia externa. Aí sim, você tem um corte ali, uma lesão, está saindo sangue, pega um pano limpo, coloca por cima, pressiona. Cerca de 10 minutos, pelo menos, e você já vai controlar bem ali, conter bastante ali o sangramento. Alternativa D, sem dúvida alguma, é a resposta. No comportamento sobreextersante, o peso do veículo é transferido para... Ih, rapaz, entrou naquela parte de física lá da direção defensiva, isso é complicado, o pessoal agarra nisso aí. Para quem tem dúvida, ó, autoescolaonline.net, está aqui embaixo o site. Vai lá no nosso site, procura lá cursos online, matricula, lá a gente ensina isso tudo, beleza? Então vamos lá. Existe o comportamento subextersante e existe o comportamento sobreextersante. O sub, ele está relacionado com o peso atrás. O sobre, ele está relacionado com o peso na frente. Claro que lá no curso tem macetes top para você não esquecer isso nunca mais, tá? Mas aqui eu estou só passando o básico. Então, lá no comportamento sobreextersante, o peso do veículo é transferido para trás. A parte superior do veículo, não. A parte traseira do veículo é essa a resposta. A parte dianteira do veículo é a mesma coisa que superior lá. Não vamos entender assim que seja. Superior é a parte de cima do teto. E a alternativa D, o centro do veículo? Não, também não. Alternativa B mesmo a resposta. Isso aqui ainda envolve uma série de coisas em cima disso aqui, tá, gente? É o fato de você frear ou acelerar. Vai acontecer um movimento sub ou sobreextersante. O veículo vai ser jogado para fora ou para dentro. Isso tem nome de força centrífuga ou centrípeta. O que você pode, o que você não pode fazer. Isso é osso. Vai lá no curso, porque lá você não vai ter dúvida. Vai ter todos os macetinhos lá para quando cair esse tipo de questão em prova, que é relativamente até fácil para quem entender a explicação que a gente dá lá no curso. É tranquilo, a galera tira de letra.